Muito bem-vindos à nossa casa. Estamos entrando aí em pleno mês de dezembro, um mês que nos remete a pensar um pouquinho, né? Para além das festividades. Então o convite é para que a gente possa se preparar. Deixar um pouquinho, eu sempre falo em deixar as coisas materiais para lá, em deixar as picuinhas para lá, em sintonizar aqui com o bem, e estar no aqui e agora, pensando o que eu vim fazer nessa casa. E não só hoje, mas nesse mês, especialmente quando nós vivemos tantas turbulências em todos os aspectos da vida humana, seja no trabalho, seja na família, seja nas relações de amizade ou nem tanta amizade, né, que é uma pena, que a gente pare para refletir no quanto a gente está contribuindo para a paz e o quanto a gente está fazendo sobre o exercício do Evangelho, aquele que foi trazido há mais de 2000 anos para nos dar a fórmula para conviver melhor, para co-criar, né, aqui na Terra, para construir coisas boas para nós mesmos, para uns cuidarmos dos outros, para que a harmonia se fizesse presente e a partir de então a gente pudesse pensar na gente, na construção do espírito, na melhoria da moral, na melhoria da parceria, no exercício do amor e da caridade. E parece que a gente não entendeu muito bem a lição. Então, cada vez que chega dezembro e eu começo a ver as mensagens lindas de Natal, de todo mundo feliz, o que você quer de presente, o que eu vou dar de presente, então que a gente, ao comprar o presente, a gente dê aquilo que não tem preço junto com esse presente, que é o amor, o respeito, o abraço apertado. Quantos que a gente não abraça faz tempo? E faz uma diferença, faz um bem para a alma tão grande. Quando a gente é abraçado, quanta coisa boa fica conosco, quanta coisa a gente entrega. Então que nesse mês nós possamos parar um pouquinho, mas para pensar no amor, para exercitar o amor, a caridade, a empatia, a solidariedade, que as nossas conversas sejam ricas do bem-querer. E hoje, para começar, então, mais uma noite aqui no nosso centro, na nossa casa. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, que nós estejamos sobre as bênçãos do alto, conectados no amor maior, no exemplo daquele que tudo nos deixou, é o nosso mestre e amigo Jesus. Para isso eu vou pedir para que vocês relaxem e que nos acompanhem numa oração. A oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E nessa noite bonita, cabe alguns avisos, um convite especial para que vocês estejam conosco no dia 22, que será a palestra de Natal sob o olhar da doutrina espírita. É sempre muito bom, sempre muito bonito e um momento de congraçamento. Nós também vamos fazer uma pausa, porque tem muita gente em férias, muita gente recebendo familiares, e nós retornamos no início de janeiro. Então, só para a gente ajeitar o calendário. E hoje, para a nossa reunião, nós convidamos a Mara, que mais uma vez traz um pouquinho do seu conhecimento, nos brinda, né, Mara, sempre uma gentileza impagável poder estar com você aqui transmitindo o teu saber. Seja bem-vindo. Obrigada. O quadro perfeito. Prazer todo meu. Tirou o Chico daqui? Tadinho. Boa noite, então. Acredito que todos já me conheçam. Venho constantemente a essa casa, com muito prazer.
falar com vocês sobre alguns aspectos da doutrina espírita. E hoje eu vou falar sobre um tema bastante complexo, mas muito importante nas nossas vidas, porque eu encontrei um artigo numa revista, na revista Seara Espírita, e quando li esse artigo falei, nossa, dá para fazer uma palestra. E o autor desse artigo se chama Luiz Roberto Scull, é um colega espírita nosso, não muito longe. Ele é natural de Santo Ângelo, onde ele reside e trabalha como cirurgião dentista. Normalmente nós damos muita importância ou procuramos mais os grandes próceres, né, os grandes nomes da doutrina, atrás do que falar, atrás de artigos e de livros, mas também existem muitos outros, né, que não são tão importantes, entre aspas, que não estão tanta divulgação, mas que escrevem coisas muito, muito bonitas, nos transmitem coisas muito bonitas, como é o caso desse rapaz de Santo Ângelo. Ele se tornou espírita em 1995, vinculou-se ao grupo espírita Seara do Mestre em Santo Ângelo, onde ele colabora como coordenador no ESD, passista, palestrante, evangelizador e dirigente. Ou seja, casa espírita pequena, fazemos de um tudo. Não é assim que funciona? Tem que ser, né? E ele já escreveu algumas obras, ele escreveu 3 livros já. Para Viver Bem, Cotidiano e Felicidade e O Jovem de Bem. E esse artigo, então, como eu disse, eu encontrei na revista Seara Espírita e que me interessou muito. E eu vou falar um pouco, então, sobre esse artigo. Mas antes de começar a falar desse artigo, de lermos o artigo, nós vamos falar um pouquinho do que está no tema do artigo, que nada mais, nada menos do que, todo mundo já sabe, né? Questão número 1 do livro dos Espíritos, que é Deus. Então, o tema para vocês terem uma ideia, é colossal, né? Vamos falar sobre Deus na visão espírita. Todo mundo sabe a resposta, eu sei que sabe, mas mesmo assim vou colocar aqui, né? Deus é a inteligência suprema, o ser mais inteligente do universo, causa primária de todas as coisas. Tudo, portanto, se origina nele, né? E no Livro dos Espíritos, nós temos, na questão número 4, quando Kardec pergunta, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? É o que todo mundo quer, né? Como é que eu posso provar que realmente Deus existe? E os Espíritos responderam, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, porque não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, tudo tem que ter uma causa, né? E se a causa não é humana, se não foi o homem que criou, que produziu, edificou, então tem que ter uma outra origem, né? Uma outra causa. E essa causa, então, é Deus. E nós entendemos um pouco mais sobre essa divindade. Para mim, pelo menos, foi a coisa mais importante que podia ter acontecido quando eu conheci a doutrina espírita, poder entender um pouco mais sobre esse Deus, que para mim era algo muito distante, muito efêmero, muito difícil de captar, de entender. Mas através dos atributos da divindade, que também Kardec pergunta aos espíritos, né, quais são esses atributos, nós conseguimos, pelo menos eu consegui, entender um pouco melhor e ter uma visão diferenciada, que é o que a doutrina espírita nos dá,
sobre Deus. E o que nos dizem esses atributos? Kardec fala, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E a espiritualidade responde que sim, para a nossa capacidade de entendimento, né? Mas que existe muito mais, que por enquanto nós ainda não somos capazes de entender, mas para a nossa capacidade de entendimento, esses atributos já são o suficiente para a gente ter o entendimento sobre Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um então. Deus é eterno, certo? O que significa isso? Não tem começo, não tem fim, né? É eterno. Se ele tivesse um começo, ele teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. Então fica lógico, né? Deus não pode, né, ter tido um começo, porque se ele tivesse tido um começo, alguém teria que tê-lo criado. Por isso ele é eterno, não tem começo nem fim. É imutável. Não tem um dia que Deus acorda de mau humor e diz, hoje eu vou mudar todas as leis, né? Não estou afim mais, já do jeito que ele está, vou mudar. Não, ele é sempre o mesmo, constante, ele é imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem no universo não teriam nenhuma estabilidade, correto? Se ele resolvesse mudar, não, hoje vou mudar a lei do progresso, hoje vou mudar a lei de causa e efeito, não haveria nenhuma estabilidade no universo. Então Deus é imutável, sempre igual, não muda, né? Nós humanos é que estamos constantemente mudando, né? E por isso que os politeístas, os que acreditavam em muitos deuses e davam as características humanas para os deuses, faziam com que os deuses também fossem mutáveis, tivessem humor. Um dia estavam bem, outros estavam mal, né? Deus é imaterial. Não existe nenhuma matéria que nós conheçamos, ou até que desconheçamos, da qual Deus seja feito. Não se pode materializá-lo. Por quê? Sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Tudo difere. Pois de outra forma, ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria, correto? Se ele fosse material, né, ele poderia estar então no estado sólido, e aí para o líquido, e daí para o gasoso, ou vice-versa, como nós aprendemos nas aulas de ciências, né? Isso não é possível, né? Ele é imutável, então ele não pode ser feito de nenhuma matéria que sofra mutação, né? Ele é imaterial. E isso é muito diferente de tudo aquilo que a gente vê nas outras, né, concepções, nas outras doutrinas, nas outras religiões. Nós não podemos dar uma forma para Deus, como os outros fazem, né? É o único. Isso não precisa nem questionar, né? Mas por quê? Porque se houvessem muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo, que é o que acontecia no politeísmo, né? Mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia, enfim, deuses e deuses, e uma eterna briga entre eles, justamente por conta do poder. Quem manda mais? Quem é o melhor? Quem é o superior? Né? Então, isso não é possível. Deus é único. Não existem outros deuses. É todo poderoso justamente porque ele é único. Se não tivesse poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. Então ele é todo poderoso, ele é capaz de tudo, ele tem poder supremo sobre tudo. Nós não gostamos muito dessa palavrinha poder, né? Mas porque ela se desvirtuou. E nós pensamos no poder humano, e o poder humano realmente é um pouco maléfico, né?
Mas o poder de Deus é diferente. Ele está no fato de que, para isso, ele teria que ter todo o poder para somente ele ter feito todas as coisas. E não existir um outro poderoso que o fizesse. Né? Para nós isso é muito importante, porque a gente tem aquela concepção, né, de que Deus não criou seres que poderiam rivalizar com ele. Todos os seres criados são iguais. Então nós tiramos totalmente a ideia do ser maligno eterno, né? Porque aí estaria justamente nessa situação de competição com Deus. E aí vem a última e mais importante, pelo menos do meu ponto de vista, né? E aqueles que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Ele é soberanamente justo e bom. Essa é uma das características, né, que são, do meu ponto de vista, é a mais importante. E daí nós temos essa concepção exata do que é Deus. Ele é soberanamente justo. Ele não estabelece privilégios. Todos são iguais diante de Deus. Tanto os bons quanto os maus. Porque todos são criações dele. E ele não privilegia ninguém. Né? Criou-os todos iguais. E ele é soberanamente bom. Porque ele nos dá a possibilidade de fazer o quê? De consertar aquilo que nós fizemos de errado. Ele nos dá a possibilidade de, através da reencarnação, retornarmos quantas vezes for necessário, até que consigamos evoluir, consigamos nos tornar melhores, consigamos chegar a ser seres felizes. Né? Para mim, tudo isso foi muito importante, acredito que para muitas pessoas também, porque eu sempre tive uma concepção diferenciada, nunca aceitei essa concepção vulgar com relação a Deus. E eu só consegui entender, então, a famosa frase que muitas pessoas dizem, que nem uma folha cai de uma árvore sem que Deus permita, através do entendimento do que é Deus. Porque sim, né? Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, porque Deus fez o quê? As leis naturais, as leis que regem o universo. Tudo o que acontece no universo é regido através dessas leis, até mesmo as folhas que caem da árvore, né? Através da lei de destruição e de regeneração. E quando eu ouço, e antes eu ouvia e não entendia, mas agora eu ouço as pessoas dizerem, foi a vontade de Deus, algo aconteceu porque foi vontade de Deus, eu volto a essa mesma questão. Sim, tudo que acontece é a vontade de Deus, das suas leis, dentro do nosso entendimento e da maneira como nós vivemos através dessas leis. Porque existe uma lei chamada lei de causa e efeito, em que tudo que nós fazemos gera um efeito e consequências, consequentemente, né? Então, realmente, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, mas não da maneira como a maioria das pessoas pensam, e sim porque existem leis rígidas, leis imutáveis, como nós vimos, que nunca vão se modificar, e é através delas que nós vivemos, e por isso precisamos conhecê-las para poder aplicá-las à nossa vida e só assim podermos evoluir. Mas eu fiz essa introdução, né, para lembrar a gente, porque a gente acaba deixando um pouco esse primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, né, falar um pouco sobre Deus, para poder entrar então nesse artigo que eu li, que eu achei muito interessante, que vocês vão achar também. Então, a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, e essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça e nem da sua bondade. A sabedoria está nas leis divinas. E aí vem então o artigo, chamado Quase Perfeito, onde o nosso autor
o Luiz Roberto Schuh, narra o seguinte: certa vez, após uma exposição doutrinária, depois que ele terminou de fazer uma palestra, em que falamos do amor incondicional de Deus, isso que nós acabamos de conversar, por todas as suas criaturas, da perfeição da sua obra, da sua infinita sabedoria, fomos abordados por um jovem. Então imagine a cena, né? Ele terminou de fazer a palestra, está saindo e vem um jovem e diz: posso conversar com o senhor um minutinho? Sim, né? Tinha algum conhecimento da doutrina espírita, então não era um neófito que tinha acabado de descobrir a doutrina e que não sabia de nada. Não, ele já tinha conhecimento. Mas um dos seus pilares, a perfeição de Deus e sua criação, o deixava aflito. Ele estava do jeito que eu estava no começo, antes de conhecer a doutrina. Não consigo entender esse Deus. A pessoa falava, eu não acredito no Deus dos judeus. Eu sempre dizia essa frase, né? Porque eu não tinha esse entendimento. Né? Procurou-me quando estava sozinho e de uma forma desafiadora fez uma pergunta. O senhor concorda que um pintor perfeito obrigatoriamente deve fazer uma pintura perfeita? Olha a pergunta. Inteligente, né? Um pintor perfeito, ele tem que fazer uma pintura perfeita, porque senão ele não é perfeito. Mas aí tem aquela questão, mas cadê esse pintor perfeito, né? Será que ele existe? Compreendendo que o jovem gostaria de me colocar em uma situação embaraçosa, estava na cara, né? Era uma espécie de pegadinha, respondi: na hipótese de existir um pintor perfeito, algo que não existe, a sua obra necessariamente deveria ser perfeita também. Do contrário, ele não seria perfeito. Então, sim, se existisse um pintor perfeito, a obra dele também teria que ser perfeita. Então, partindo desse princípio, Deus sendo perfeito, o rapaz falando, né? Como o senhor acaba de afirmar em sua palestra, não deveria ter criado um universo perfeito, incluindo as suas criaturas, continuou o jovem. Ou seja, o universo até que está perfeito, correto? Não tem nada de errado com o universo, com a natureza, com a criação divina. Mas ele está contestando aqui que as suas criaturas, ou seja, nós, também teríamos que ser perfeitos. Sim, concordei. A criação divina é perfeita. Não há o que questionar. A criação divina é perfeita. Tudo que ocorre no universo ocorre dentro dessas leis criadas por Deus e ocorre perfeitamente. Então o rapaz diz: mas como se explica que o senhor, eu e todos os seres humanos temos tantas imperfeições? Como se justifica a maldade no mundo, as injustiças, se Deus é perfeito? Aquilo que a maioria das pessoas vive questionando, não é mesmo? Como assim? Né? Se Deus é perfeito, como é que nós, suas criaturas, temos tantas imperfeições, cometemos tantas injustiças, tantas maldades? Cadê a perfeição? A pergunta era muito inteligente e bem articulada, realmente. Posicionei-me na condição de tentar sossegar o jovem apreensivo da melhor forma possível. Ele viu que o rapaz estava realmente nervoso, queria entender as coisas. Então ele resolveu falar algumas coisas para auxiliá-lo nisso, né? Lembrei-lhe que o Espiritismo nos confirma a criação do Espírito em simplicidade e ignorância, deixando ao próprio ser o mérito da evolução. Lei de causa e efeito, correto? Né? Deus nos cria todos iguais, simples e sem nenhum conhecimento, todos com a possibilidade, através de outra lei divina, livre-arbítrio, de evoluir, de se melhorar e de chegar à condição de espíritos perfeitos, justiça divina, né? Todos são iguais.
Foi o que ele colocou para o rapaz primeiro. Depois ele falou a realidade da reencarnação, como as diversas etapas de aprendizado para o ser imortal. E aí ele foi adiante. Deus nos deu a condição de voltarmos através da reencarnação quantas vezes for necessária para cumprir essas leis e dessa forma progredir tanto intelectualmente quanto moralmente e chegar à condição de espíritos perfeitos. Ele nos tornou todos perfectíveis. Falou da lei de causa e efeito como prova da justiça divina. Tudo aquilo que nós fizermos, queremos a consequência, boa ou ruim, de acordo com os nossos atos. Falou sobre a lei de evolução, que abrange todos os seres. Veja bem, o meu time, né? Foi tudo para as leis divinas, porque é ali que está tudo que nós temos que realmente entender, aprender, para poder não apenas entender Deus, mas nos entender e nos melhorar. A lei de evolução deixa bem claro que ninguém vai ficar eternamente paralisado, do mesmo jeito, sem melhorar, sem evoluir. Às vezes a gente pensa, nossa, mas existem criaturas tão malignas, né? Nunca que isso vai melhorar. Porque nós temos uma concepção de tempo muito limitada. Nós só entendemos o tempo numa encarnação, aqui e agora, né? Conseguimos entender o tempo em milênios. E Deus não tem esse tipo de entendimento sobre o tempo, né? Então, todos vamos evoluir. Nós, criaturas, a criação, tudo evolui. Percebi que isso ele já havia constatado. Ou seja, o rapaz já tinha conhecimento de tudo isso da doutrina, já conhecia as leis, né? E concordando de forma respeitosa, dava a entender que não se sentia respondido em seu questionamento. Ou seja, tudo bem, você me enrolou bastante, falou um monte de coisa, mas não respondeu a minha pergunta. Né? Continuo tendo a mesma dúvida. Se Deus é perfeito, por que é que a criação não é perfeita? Se Deus é um pintor perfeito, por que é que a pintura não é perfeita? Ele continuou com o mesmo questionamento. Após incitá-lo a estudar nas obras básicas da doutrina espírita, então ele mandou, pega o livro dos espíritos, estuda, lá tem a resposta para todos os questionamentos. Não foi suficiente? Vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, vai para o livro dos médiuns, vai para as outras obras, né? Céu e Inferno, Gênesis, e lá você vai conseguir encontrar as respostas para as suas dúvidas, né? Vendo que nós não avançávamos no entendimento, não estava sendo suficiente para o rapaz entender, quase desistindo de continuar a conversa, veio-me por inspiração a sugestão de um amigo espiritual. Chegou um ponto que ele disse, não, eu não consigo mais achar a resposta para dar para esse rapaz, então, faz favor, aí dá uma força aqui, ajuda, né? Pediu ajuda ao seu mentor, ao seu guia espiritual, para conseguir responder esse questionamento do moço. Pois bem, veio a resposta. Ele já pediu, recebeu, né? Concordo plenamente com você que um pintor perfeito deve obrigatoriamente fazer uma pintura perfeita, sem rasuras ou falhas. Então ele voltou lá no começo, né? Sim, pintura perfeita não pode ter rasura, não pode ter falha, senão não é perfeita. Concordo com você. Mas, enquanto ele está pintando, o quadro já está perfeito, acabado? Pintando ainda, né? Falta aqui, falta ali, o quadro não está acabado. Então, ele já é perfeito? Se ele ainda não está acabado? Agora foi ele que perguntou para o rapaz, não foi o contrário, né? Inverteu a situação. O jovem espantou-se com o questionamento, né? Opa, não tinha pensado nisso, né? E respondeu, não,
Enquanto ele está pintando a tela, o quadro ainda não está completo nem perfeito. Lógico, né? Enquanto estou fazendo o trabalho, estou pintando a tela ou qualquer outra coisa, não está pronto, não está perfeito. Pois então, Deus é esse pintor perfeito. Isso nós já tínhamos entendido desde o começo, quando o rapaz fez a pergunta, certo? E você é a sua tela inacabada. Todos nós aqui, né? Somos a tela inacabada, em processo de pintura. Enquanto você não atingir a perfeição relativa, a pintura não está pronta. Então, enquanto nós não chegarmos à perfeição possível, né, para o ser humano, porque a perfeição total é Deus, né? Mas enquanto nós não chegarmos à perfeição relativa, nós ainda estamos como uma pintura inacabada, uma pintura sendo elaborada e, consequentemente, ainda não está perfeita. E o sublime pintor não tem pressa. Um pintor humano, né, terminaria um tempo X e ia dar um jeito de tentar terminar esse quadro, mas Deus não tem pressa. Como já dissemos antes, para ele o tempo não tem significado, tem para nós. E tem todo o tempo do mundo, né, para esperar a nossa evolução. Ele dá a todas as suas obras o tempo que cada uma acha necessário para concluir. Depende só de nós, né? Aquelas que acham que tem que completar o quadro mais rápido, né, se esforçam para evoluir, para chegar a esse estado de perfeição relativa e o quadro ficar pronto, ficar perfeito. Mas aqueles que são mais preguiçosos, né, que não estão com muita vontade de fazer isso, tudo bem também. Eles vão ter o tempo deles, até que um dia vão despertar e aí vão começar o processo para evoluir. São os milênios do tempo e as milhares de reencarnações que temos. Olha que nós já começamos a pintar esse quadro faz tempo, né? Cada encarnação nós damos umas pinceladas, terminamos, vamos para outra, damos mais umas pinceladas e assim nós estamos indo, né? São milênios, são milhares de reencarnações que nós precisamos para chegar ao término desse quadro. Mas chega o dia em que a obra se completa. E aí então o quadro fica perfeito. Vai chegar um dia que nós seremos quadros perfeitos. Teremos passado por todo esse processo e finalmente chegaremos então à condição de espíritos perfeitos. E a tela estará concluída, acabada. E então a criatura passa a compreender mais profundamente o Criador. Nós não temos condições de compreender Deus. O máximo que nós conseguimos fazer foi o que nós fizemos há pouco, é falar sobre os seus atributos, tentar entender esses atributos, o que também não é muito fácil, mas isso não é suficiente para que nós possamos compreender Deus. Na verdade, nós não conseguimos compreender nem a nós mesmos ainda, não é verdade? Imagina compreender Deus, o ser mais perfeito, o Criador de todas as coisas. Mas nós temos que fazer todo esse processo, porque quando nós chegarmos a essa condição de espíritos perfeitos, aí sim nós seremos capazes de compreender Deus. E todos esses questionamentos que como o rapaz tinha e nós ainda também temos, vão desaparecer, porque aí nós conseguiremos compreender Deus. Após o diálogo, nos despedimos com alegria pelo entendimento e também por nos sentirmos parte importante da obra divina.
porque no fim das contas chegamos à conclusão, eles lá, nós aqui, de que todos nós somos esse quadro, né? Que ainda não está completo, por isso ainda não está perfeito, mas que um dia vai chegar à perfeição. Muito obrigada pela atenção de vocês.